Como é que foi? Eu acho que você já deve ter compartilhado bastante, mas você vem de uma família já na igreja desde de nascimento, assim, ou... Não. Meus pais receberam o evangelho quando eles eram noivos. Eles eram noivos, jovenzinhos ainda. Um pastor norte-americano, pastor John, dona Joy, eles vieram como missionários dos Estados Unidos e apresentaram o evangelho para os meus pais. Meus pais eram cristãos, muito envolvidos na igreja católica. Tá. Então, eles acreditavam que já conheciam Jesus. É o que a religião faz, inclusive com evangélicos hoje. Sim, sim. Né? Eu estou na igreja, então está tudo bem comigo. Mas, 18 anos depois, eles se casaram, tiveram uma grande crise no casamento. E nessa crise no casamento, onde eles já estavam decididos ao divórcio, aquele mesmo pastor, que era muito próximo... Mas isso você já tinha nascido? Já tinha nascido, eu tinha 11 anos de Você já idade. tinha 11, Quando esses pastores foram de novo na casa dos meus pais, falaram: o Senhor nos mandou aqui. O John? O John. O Senhor nos mandou aqui porque vocês estão vivendo uma crise no casamento. Uau. E aí aquilo pegou eles de surpresa, que era aquela coisa escondida, velada e tal. E aí, ali na sala da minha casa, os meus pais se renderam a Jesus. Eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro que eu estava cochilando no sofá. E eu acordei com a minha mãe em prantos. Uau. E eu fiquei assustada. Né? Você sabia o que estava acontecendo? E eu lembro da dona Joy, amorosamente, me confortando, dizendo: está tudo bem, está acontecendo algo muito bom aqui. E depois eu fui entender que Jesus estava entrando no coração da minha mãe e do meu pai. No domingo seguinte, nós fomos para a igreja. E ali, aos 14 anos, eu tive a minha experiência de novo nascimento. Era a igreja Peniel, uma igreja lá de Belo Horizonte também, que, de uma certa forma, era filha da Lagoinha. E ali, aos 14 anos, num acampamento de carnaval, eu tive o meu encontro com o Senhor. Pessoal. Aquela convicção de que eu não poderia viver sem o Senhor, né? E a partir dali começou um grande processo na minha vida. O Senhor foi trabalhando e tal. Mas ali pelos 17, 18, a gente fica dividido, né? A gente fica seduzido. E eu tinha muitas carências, muitos problemas e muitas dores veladas. Porque eu sofri um abuso sexual durante vários anos da minha infância. E isso deformou muito a adolescente que eu me tornei. Né? Eu tinha muitos medos, muitas inseguranças, uma autoimagem detonada, né? Uma autoestima destruída. E no colégio, eles descobriram que eu cantava, Douglas. Eu descobri isso na igreja. Tá. Mas no colégio, eles descobriram que eu cantava e começaram a encher minha bola. E eu acreditei. Entendi. Né? Eu acreditei. E virou, então, um refúgio ali para você. Exatamente. Então, as pessoas me amam, eu acreditava. Porque com o meu desempenho, né? Com o meu desempenho, por aquilo que eu tenho a oferecer, elas me amam. E ali foi uma guerra, porque eu não saí da igreja, eu sabia que eu precisava de Jesus, mas eu vivia uma vida dupla. Né? Eu vivia na igreja, mas na vida prática eu estava seguindo os meus próprios sonhos, interesses pessoais, queria ser famosa. Né? Tá. E comecei a questionar por que eu tinha que cantar só na igreja, que eu podia ser crente e podia também cantar na noite, podia fazer sucesso, entendeu? Podia cantar no século, que não tinha nada a ver, né? Esse tipo de coisa. Eu esqueço quando você falou para uma vez que na porta do inferno tem exatamente. Em não luz tem neon. Nada a ver. Não tem nada a ver, exatamente. Nunca esqueci. Isso foi uma realidade muito forte para mim, né? E aí eu fui com tudo, achando realmente que não tinha nada a ver, né? Mas só que isso só... Então, mas aí você começou uma tentativa, tipo, Sim. A cantar em bandas? Sim. Aí eu ainda era solteira, entrei numa banda escondida onde o João tocava teclado. O João tocava teclado. E o nome da banda era Câmbio Negro. Câmbio Negro? Uau! Era do que, assim? Que estilo? Rock Brasil, né? Era bem final dos anos 80, início dos 90, então estava bem aquela pegada, Titãs, RPM, Kid de Abelha, né, e tal. Então era uma Rock Brasil. E aí eu me encantei por esse mundo. Tocava em festas. Sim. E aí eu casei. Então, tipo assim, eu casei. Minha mãe me via no domingo na igreja, estava tudo bem. Mas no sábado eu tinha ido cantar na boate, no barzinho, fazer um espetáculo. Eu montei um espetáculo musical que chamava Linguagem dos Chapéus. Então, eu ia cantando uma música de acordo com o ritmo brasileiro e trocando o chapéu de acordo, entendeu? E tal. Usando a arte ali. Usando a arte. Não estava fazendo nada de mal. É aquele pensamento. Esse é o pensamento. Né? Eu não estou fazendo nada errado. Não estou prejudicando ninguém. Né? Não estou prejudicando ninguém. Estou com meu marido aqui. Só que aquilo estava me afastando cada vez mais do plano de Deus para mim. E não tem jeito da gente ser pleno
entendeu? Dentro da nossa vontade, excluindo o projeto de Deus para a gente. Não tem jeito, gente. Né? E aí eu comecei a experimentar muita frustração nessa duplicidade. Né? Nessa vida dúbia, eu comecei a ter uma insatisfação. Nada me satisfazia, nada me satisfazia. E eu comecei a ter debilidades na minha voz, ou ter consciência delas. Né? E até eu fazer uma oração absurda. Se não é para cantar do jeito que eu quero cantar, Deus, então tira minha voz. Meu Deus. Gente, é muita tolice. E aí, aconteceram algumas coisas que me frustraram com essa turma e tal. Deus permitiu a minha decepção. E uma profeta foi orar com minha mãe. Minha mãe foi para uma reunião de tarde na igreja e uma irmã foi orar com ela. Minha mãe nunca tinha visto aquela mulher na vida. E aquela mulher orou com minha mãe e falou assim, Deus tem uma palavra para sua filha. Aí minha mãe olhou para ela, tipo, se ela me conhece, né? Aí ela falou, você tem uma filha? Tem, não tem? Ela falou assim, tem uma filha, mulher, 2 homens. É para a filha. Manda dizer a ela que o Senhor diz a ela assim, 1000 vezes melhor é estar na minha casa e na minha presença. Poxa, Douglas... Você sabia exatamente. Quando minha mãe bateu lá em casa dia de semana, eu falei, o que aconteceu? O que minha mãe está vindo aqui? E ela me dá essa palavra, eu já comecei a chorar. Não dava mais para resistir. Eu me rendi, voltei para a igreja, mas voltei com as minhas sacolas, né, de dores e de inadequação e tal. E aí Deus começou uma quebradeira na minha vida, né, para me desconfigurar daquilo que eu era. Sim. Para me fazer entender que eu sou amada não por aquilo que eu entrego, não pelo produto final que eu ofereço. Né? Eu sou amada pela graça, pela imensa graça de Deus que me alcançou. E quando você tem esse retorno, vamos dizer assim, né? Cai a ficha, a palavra profética vem, né? E você vai para a igreja. Porque assim, é um sistema de pensamento. Né? Então, você está lá no mundo tentando cantar, aplausos, tal, aquilo que te preenche. Senta na igreja e vão te chamar para cantar, né? E o que você quer? Também os aplausos. Coisa, né? Ah, glória de Deus. Mas para a glória de Deus é mentira pura, é para minha própria. Exato, porque você percebe em outras coisas, né? Eu quero ser um advogado, eu entro na igreja, quero ser um pastor. Quero ser isso, aí eu entro na igreja, eu acho um outro jeito. Um outro caminho, sim. Mas a estrutura atrás é a mesma, né? Como é que foi para você esse início, começando a usar o seu dom dentro da igreja e tal? Eu comecei a usar o dom dentro da igreja e comecei a cantar num grupo que chamava El Chamar. E lá dentro do El Chamar tinha uma moça, cantava muito, chamava Ana Paula Valadão. Não conheço. Aí, aquela moça, irritante ela, sabe? Porque ela cantava muito. Mas eu achava assim, não, ela tem as oportunidades porque ela é filha do pastor. É certeza. Entendeu? O nome disso é inveja. Aí Deus começou a me confrontar. Entendeu? Deus começou a me confrontar. E aí, mas assim, eu ali numa competição velada com a Ana Paula. Né? Para mim, ela era protegida. Só você sabia. Ela era protegida porque ela era filha do pastor. E a gente ainda quer enfeitar o negócio. É pecado, mas a gente quer enfeitar. Não é inveja, é justiça. Todo mundo tem que ter oportunidade. Sabe aquela coisa? Você quer pôr uma maquiagem, uma peruca loura na inveja, para ver se melhora ela um pouquinho? Mas é inveja. Né? E aí, o que aconteceu, Douglas? A lição do pior jeito, né? Eu ia cantar, Ana Paula também. Ia ser uma mostra do El Chamar, que era o grupo que a gente cantava, com um coral da Assembleia de Deus do Belém. Eles iam na Lagoinha, tinha uma orquestra enorme, eles. E a gente era o grupo de mais expressão na igreja. Então, a gente ia cantar uma música, eles iam cantar uma música. E tudo para a glória de Deus. Tudo para Deus. E aí eu preparei meu solo, né? Tinha um solo, preparei meu solo no domingo. Vou matar a pau. Hoje eu vou destruir. Eu vou destruir. Porque, além de eu cantar, eu sempre gostei de interpretar. Eu sou atriz, eu gosto de representar. Verdade, eu vou dar uma interpretação. Quando eu cheguei... No sábado, Douglas, eu amanheci absolutamente afônica. Isso nunca acontecia comigo. Nunca, nunca. É muito difícil, até hoje, eu perder a voz. Entendeu? E não é porque eu tomo cuidado, não. É pela misericórdia de Deus. Mas, assim, por exemplo, você vai num acampamento, grita 4 dias, eu ficava rouca. Mas não tinha acontecido nada. Não aconteceu nenhum fato para me deixar rouca. E eu acordei falando assim. Não tinha jeito de eu cantar absolutamente nada. E eu comecei... Aí eu lembrei da oração, Douglas. Se não for para eu usar a minha voz do jeito que eu quero, Deus, então tira. Meu Deus. Foi um aprendizado doloroso e maravilhoso. Eu fui cantar fazendo mímica. Eu não podia fazer meu solo.
Eu pensei... Aí eu comecei a usar tudo quanto é remédio. Pinga, põe gargarejo, babá, todos os artifícios humanos. Acordei domingo, nenhuma voz. Né? E aí Deus começou a ministrar o meu coração. No domingo, ele começou a ministrar. Me lembrou essa oração que eu tinha feito aí há uns 3 anos antes disso, desse episódio. Meu Deus, a oração. Senhor, me perdoa. Minha voz não é para usar para meu próprio proveito. Deus começou a me mover, Douglas. E eu comecei a cantar, dublando. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu estava lá só fazendo número. Eu não conseguia cantar nada. E eu estava no meio do grupo, cantando, fazendo coreografia, porque o grupo mexia com os braços e tal, era um negócio bem da época, né? E eu não conseguia cantar, e as lágrimas corriam, e Deus ministrando no meu coração todo o tempo. A Ana Paula veio, cantou, e veio uma unção, encheu o lugar. E Deus falou, não é a Ana, sou eu levanto, eu derrubo, eu faço o que eu quero, eu sou Deus. Se você quer viver, vive para mim. Deixa eu fazer, deixa a glória, trabalhe pela minha glória, não pela sua glória.